Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre proteínas e enzimas. Este assunto está no capítulo 5 de Biologia 1, na página 607 da apostila. As proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos e possuem diversas funções importantíssimas para o metabolismo celular. Uma dessas funções que aprenderemos mais detalhadamente é a função catalisadora. Como que se constituem as proteínas então? Elas são formadas por monômeros unidos por meio de ligações peptídicas, ou seja, esses aminoácidos são unidos através de ligações peptídicas, formando as proteínas que estruturam toda uma gama de regiões nos seres vivos. Os aminoácidos, então, eles são formados por um grupo amina e um ácido carboxílico. Já as proteínas, elas vão ter 4 regiões diferentes, que a gente chama um grupamento amino, um grupamento carboxila, um hidrogênio e um radical R, sendo esse radical R que vai diferenciar um aminoácido do outro, porque cada aminoácido, por exemplo, o aminoácido A, o B e o C, ele vai formar uma proteína. Se for o B, o C e o A, é outra proteína. Se for o C, o B e o A, outra proteína. Aqui a ordem de posição vai alterar qual a proteína no final. Na natureza, existem muitos aminoácidos, são eles 20 aminoácidos diferentes conhecidos, né, que vão formar as proteínas nos seres vivos. Então, conforme esses aminoácidos vão se organizando, eles vão formar proteínas diferentes existentes nos seres vivos. Então, eles são classificados em 2 tipos, os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais, que a gente chama de naturais. Os aminoácidos essenciais, eles não são produzidos pelos indivíduos, não temos a capacidade de produzi-los, então nós precisamos ingeri-los. Já os naturais, eles são obtidos a partir dos essenciais por um processo que a gente chama de transaminação. Dos 20 aminoácidos, 9 nós conhecemos como essenciais, que não temos a capacidade de produzi-los. Então, são esses aqui: triptofano, leucina, metionina, isoleucina, valina, lisina, treonina, fenilalanina e a histidina. Os outros 11 são aqueles que nós conseguimos obter através da transaminação. As ligações peptídicas. O que são as ligações peptídicas? Elas vão ser as ligações observadas em um grupamento ácido de um aminoácido com o grupamento amina do outro aminoácido. Então, um aminoácido se unindo com outro aminoácido que vai, por sua vez, se unir com outro, fazendo umas ligações pépticas e formando as proteínas que a célula precisa para aquele determinado momento. Então, uma molécula de água toda vez será formada quando há a formação de uma ligação peptídica. E aí as moléculas resultantes da união dos aminoácidos são chamadas de peptídeos. Pode ser um dipeptídeo, pode ser um oligopeptídeo ou pode ser um polipeptídeo, que a gente chama de proteína, que é uma cadeia bem numerosa de aminoácidos. Como que as proteínas elas podem se apresentar? Dessas formas, elas podem estar na sua estrutura primária, na sua estrutura secundária, terciária ou quaternária. A diferença entre uma proteína e outra não está somente nos aminoácidos que a compõem, e também na sequência em que aparece além daquela quantidade. Então, o que vai definir isso daí são as informações genéticas que o DNA da célula vai comandar. Quando a gente aprende o processo de tradução e transcrição de proteínas, é exatamente isso. Quem comanda isso é o DNA no núcleo da célula, que vai comandar a proteína a ser formada no final desse processo. Quando ocorre uma mutação, ou seja, o DNA mandou a receita da proteína e nesse processo um aminoácido se inverteu de lugar ou um aminoácido foi duplicado, o que acontece? A proteína, no final, ela vai ser de outra forma. Então, a receita ela foi dada, só que lá no final do processo, o produto ali ele vai ser diferente. É o que acontece na anemia falciforme. A anemia falciforme ela acontece quando nós temos aí o nosso glóbulo vermelho sanguíneo com um formato diferenciado. Ele não vai conseguir transportar o oxigênio corretamente e a pessoa ela vai ter aí uma baixa oxigenação e anemia constante. Agora falando sobre as funções das proteínas. Então, dentre as grandes variantes funcionais das proteínas, nós temos aí a parte estrutural,
a parte de transporte de substâncias, defesa, função hormonal e a função enzimática, que nós falaremos das enzimas. Na função estrutural, as proteínas elas estão presentes aí nas nossas células, no citoesqueleto, dando o formato das nossas células, na membrana plasmática, juntamente com carboidratos e lipídios, né, formando aí uma camada lipoproteica, formando aí glicoproteínas de reconhecimento celular. Então as proteínas elas são bem abundantes na célula. Fora da célula, formando colágeno, por exemplo, na parte intercelular, que é a parte externa, e outros exemplos de proteínas, a actina e miosina, que encontramos nos nossos músculos, que fazem, então, a contração e relaxamento da nossa musculatura estriada. A função de transporte, juntamente com a nossa hemoglobina, né, a proteína, ela vai aí transportar o gás oxigênio para as células do nosso corpo. Na função de defesa, os anticorpos são proteínas imunoglobulinas que vão agir aí na defesa do nosso organismo. Na função hormonal, alguns hormônios são de natureza proteica, são proteínas no nosso corpo, como a insulina, que vai tirar o excesso de glicose do sangue, o glucagon, que justamente faz o oposto da insulina, no momento de jejum, traz a glicose para a corrente sanguínea, e os hormônios da tireoide, como o T3 e o T4. E a função enzimática? Uma proteína, ela nem sempre é uma enzima, mas toda enzima ela é uma proteína. E quando essa enzima ela está ali sendo comissionada a fazer algo no nosso metabolismo, é justamente para acelerar essa reação química que precisa ser feita no nosso metabolismo. Então ela vai ganhar tempo, gastar menos energia e ela vai então ter um melhor ganho para a célula no final do processo. As enzimas, então, elas são as proteínas especiais, por isso que a gente estuda ela separadamente, né? E elas vão ter esse poder catalítico, que é justamente o poder de quebra de substâncias. E a sua alta especificidade, o que é isso? A proteína enzimática, ela vai aderir a um substrato específico, é igual uma chave e uma fechadura. Então ela só vai se ligar àquele substrato específico a qual ela vai reconhecer. Então ela vai fazer aí a aceleração de reações químicas e vão trabalhar nas condições ideais de temperatura. O que é a especificidade de substrato que eu falei? As enzimas elas vão reagir a um determinado substrato de forma específica. Exemplo, a amilase salivar, que é a enzima da nossa saliva, ela só vai agir nos carboidratos. Então eu como um pão, essa enzima lá na minha saliva vai agir nesse tipo de substrato. Agora, quando o pão continua descendo no meu trato digestivo, e aí, se eu comer um pão com hambúrguer, outra enzima vai agir na proteína, que é a carne, que é esse hambúrguer. Então, elas são específicas para um substrato. Aqui, por exemplo, a enzima, ela vai ter aí as regiões específicas para fazer esse complexo que a gente chama de enzima substrato. Agora a gente vai ver 3 tipos de condições na qual a enzima ela precisa para agir de maneira devida. Né? Ela vai reagir com esse substrato se a região estiver numa temperatura ideal. Então ela depende de uma temperatura ótima. Então a maior parte das enzimas agem a uma temperatura em torno de 40 graus. Se aumentar muito, é uma proteína, então ela desnatura, ela perde a função. Né? Então ela não vai fazer aquilo que ela deve fazer. Por isso que é o risco de uma febre que acontece nos animais homeotérmicos igual ao ser humano. Então ela pode perder a sua função, diminuir a sua taxa de funcionabilidade se essa temperatura ficar acima de 40 graus. Outra condição que acontece aí para que a enzima tenha uma boa ação é a acidez do meio, ou seja, o pH desse meio. Então elas também, além da temperatura, elas precisam atuar sobre um pH específico. Então a acidez, que é o potencial hidrogeniônico naquele lugar, que é o pH, vai indicar então como que aquela enzima vai agir. A enzima do nosso estômago, ela precisa estar em um meio totalmente ácido para agir.
A da saliva não precisa ser tão ácido. Então, se isso modificar muito, ela pode parar aí de fazer a sua ação, como diz aqui o gráfico. E um terceiro tipo de condição para as enzimas agirem é também a concentração de substrato. Não adianta ter pouca enzima para muito substrato ou muita enzima para pouco substrato. Então precisa ter um equilíbrio no meio com relação à concentração de substrato. Se tiver baixa concentração da substância que ela vai se ligar, a atividade enzimática vai ser baixa. Agora, se eu aumentar a concentração, então a gente vê aí o aumento da velocidade de reação até que vai saturar, até que ela vai chegar no ponto em que a velocidade vai ser constante. Então vai acontecer aí a reação química numa velocidade aí equilibrada. E aí tem alguns tipos de substâncias que a gente chama de inibidores enzimáticos. São dois tipos, os inibidores enzimáticos competitivos e os inibidores enzimáticos não competitivos. Essas substâncias, elas vão então aqui competir com o substrato pelo sítio ativo. Tem aquele sítio que vai se ligar com o substrato. Então a gente tem uma competição aqui, porque essa molécula ela é muito parecida com aquela que já iria se ligar a essa enzima. Então ela vai competir, né, com aquele sítio ativo da enzima, e aí ela vai dar uma atrapalhada nessa ligação. Então aqui, sem o inibidor, ele vai atingir uma velocidade máxima até saturar. Com o inibidor, a reação até atinge, mas ela demora um pouco mais para acontecer. Agora, a inibição não competitiva, que a gente vai chamar de inibições allostéricas, é quando as substâncias que estão ali competindo, na verdade que elas vão se ligar não ao mesmo local que o substrato se ligaria na enzima, vai se ligar a outro sítio daquela enzima. E isso vai fazer uma ligação simultânea. A enzima vai estar ligada numa outra substância e no seu substrato que ela já se ligaria normalmente. Nesse caso, a enzima é inativada por conta, né, dessa estrutura aí que se ligou em outra região da enzima, então ela perde aí a sua validez, como diz o gráfico. Então, sem inibidor aconteceria normalmente, com inibidor não competitivo. Então, na competição o que acontece? A enzima ela é induzida a fazer a reação química, embora tenha alguém ali atrapalhando, tentando se ligar ao sítio ativo. Já na não competitiva, ela se liga a outro sítio, mas ela funciona como um parasita e não deixa aquela enzima agir. Um exemplo disso são alguns medicamentos que têm substâncias extremamente tóxicas e podem fazer esse tipo de inibição, que a enzima perde a sua ação. Então, esse é o assunto de hoje sobre proteínas e enzimas. No próximo vídeo nós faremos resolução de exercício. Até mais!